Meu nome é Luana Jaworski, participo do time de artesãos da Círculo e hoje eu trouxe uma peça aqui bem interessante pra gente poder fazer uma inspiração aí pro Réveillon. A lista de materiais é bem tranquila, a gente vai precisar do fio Encanto, uma agulha de crochê, eu tô utilizando aqui a Clover número 3mm e uma tesourinha para arremate mesmo. O fio Encanto vai depender muito aqui do tamanho que a gente vai utilizar. Para esse tamanho aqui que eu fiz, ele veste um PAM, eu gastei 2 novelos. Foi um novelo para fazer a base do nosso cropped e um novelo para fazer as franjas, tá? Porque a franja gasta bastante fio mesmo. Não deixem de conferir a fotinho lá para vocês verem como que ele fica lindo, tá? Boa tarde, Lídia, tudo bem, amiga? Então, vamos começar lá. Vamos fazer aqui um tamanho de correntinhas que seja proporcional ao seu corpo ou ao tamanho do corpo aí da sua cliente. Pega a medida certinha, tá? Oi, Maria Eliana, Lígia, boa tarde, gente, como que vocês estão? Ó, e a gente vai fazer várias correntinhas aqui pra ver o tamanho. Lembrando aqui, ó, que esse top a gente tampa só a parte da frente, não tem costas, tá bom? Ó, a Lídia também falando que já compartilhou isso mesmo. Perguntando se pode fazer com outro fio, e claro, pode sim. A Círculo tem uma infinidade de fios, só que eu acho que assim, o detalhe desse aqui é o brilho que ele dá. Então, vai ficar bem, acho que fica um modelo diferente, ainda mais por causa das franjas, tem que ser praticamente aí o Encanto. Maria Célia, Irene, boa tarde. Vamos fazer várias correntinhas aqui, tá bom? Até dar o tamanho que a gente quer. Como o meu aqui é só uma amostra para mostrar para vocês como que a gente vai estar fazendo, aí eu vou fazer só uma correntinha meio pequena mesmo, tá bom? Então, dando o tamanho que a gente quer, eu vou dar uma laçadinha aqui no meu fio e vou contar agora. 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu vou introduzir o meu fio e já vou fazer o pontinho alto. A Lídia falando que o cropped é lindo. Marli, boa tarde. Maria Eliana, boa tarde. Laçamos o fio e a gente vai fazendo aqui, ó, um ponto alto em cada correntinha dessas aqui de base. Lembrando que todos esses materiais vocês encontram aqui no nosso site do Armarinho São José, pessoal. Temos aqui grande variedade para vocês conferirem de fios. Vocês recebem aí no conforto da casa de vocês, olha que coisa boa. Isaura, boa tarde, amiga. Todo mundo falando que o fio é lindo. Gente, o fio Encanto, ele é maravilhoso. Ele dá esse brilho aqui na peça. Até a foto que a gente postou, eu tirei ontem e coloquei um flash pra ele dar uma realçada. Olha aqui, que lindo que ele fica. Ele tem um caimento todo bonito, todo perfeito mesmo. Deixa eu só colocar aqui a câmera pra focar. E, ó, a gente vai fazendo pontinhos altos em cada um desses de base. Maria Antônia, boa tarde. Ó, e a gente vai fazendo aqui os pontinhos altos, um em cada correntinha de base. Pra quem tá chegando agora, uma ótima tarde. A gente tá fazendo aqui um cropped barra top, né? A Maria Célia perguntando o endereço do site, armarinhosaojosé.com.br, tá? Ó, e aqui a gente vai fazendo, ó, porque o meu fio aqui fez um nozinho. Deixa eu só tentar desatar ele aqui, pra não ter que ficar cortando o fio toda hora. O fio Encanto, ele é bom por causa disso, até pra gente tirar o nozinho, como ele é um fio bem sedoso, a gente não tem dificuldade. A Marli falando que adora crochê, eu também, gente, eu sou apaixonada. Fazia uns dias que eu já não tava fazendo live aqui no Face, a gente tá fazendo sempre toda segunda lá no Instagram. Então, eu sempre trago uma peça diferente e muitas de vocês pediram uma peça pro ano novo. Então, eu trouxe esse aqui que eu achei que ficou super lindo, bem diferente também. Oi, Ruth, boa tarde. E pra quem tá chegando, a gente postou foto dessa peça no corpo, tá, pessoal? Ele fica muito, muito lindo. Depois vocês vão lá dar uma conferida aqui, roda umas postagenzinhas pra baixo que vocês vão ver. Fica maravilhoso. Ó, essa última correntinha, até que minha câmera hoje não tá focando, não. Ela sempre conta com o nozinho, então eu encolho ela e ela some. Oi, Cláudia, boa tarde. Ó lá. E ele já tá ficando desse jeito. Elisete, boa tarde.
Um novelo não dá pra fazer a peça inteira, gente. Um novelo eu usei pra fazer a base e o outro novelo eu usei pra fazer só as franjas. A franja consome muito, muito fio, tá? Ó. E a live fica gravada aqui também, tá, pessoal? Então, vamos compartilhando aí pra bastante gente ver. Aqui, então, ó, terminamos essa basezinha. Vamos agora subir aqui, ó. 3 correntes pra gente dar a altura do nosso primeiro ponto alto. Viro aqui do outro lado, que no caso é o avesso. Laço o fio e agora eu vou pegar aqui, ó, só nessas alcinhas de trás. Então, eu não vou pegar aqui. Eu já vou pegar só no próximo ponto e só na alça de trás. Ele parece que aqui vai ficar repuxado, mas conforme a gente vai trabalhando a sequência, ele, ó, tá vendo que ele vai encolhendo? Então, não vai ter esse perigo. E é bom desse ponto que ele acaba esticando um pouquinho mais e ele acaba moldando, então não fica aquela peça muito esturricada, sabe? Daí fica bem bonito. E nessa carreira também, pessoal, é só ponto alto sobre cada pontinho alto de base, não tem segredo, super fácil de fazer, tá? Uma delícia esse cropped, ele fica perfeito no corpo, acho que foi um dos mais bonitos que eu já fiz por causa do acabamento, principalmente as franjas, então, tá com dúvida como vai fazer? Coloca umas franjas ali que a peça vai ficar maravilhosa. Oi, Sandra, boa tarde, Reginalda, a Ruth perguntando que fio é esse, o fio é o Encanto, é esse que vocês estão vendo aqui no fundinho. Ele é um fio perfeito para fazer essas franjas, ele dá um caimento, fica um aspecto bem lindo. Rosaide, boa tarde. Chegamos aqui no finalzinho, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Entramos dentro desse. Para não ficar nenhum pontinho ali, ó, a gente vai pegar aqui nessa terceira correntinha e vamos fazer um pontinho alto também. Cláudia falou que as unhas estão lindas, ó, gente, hoje eu tô toda de final de ano, ó, deixa eu focar aqui. Tudo douradinho, tudo já pro Réveillon, tá vendo? Talvez eu vou usar essa peça aqui que eu tô fazendo. Jerúsia, boa tarde, e olha que lindo que fica. Então, aqui a gente tá fazendo a base, tá? É uma base bem simplesinha mesmo. 3 correntinhas, vamos virar aqui do outro lado. E vamos fazer a mesma coisa, então, sempre pegando na alcinha de trás. Ele vai ficar com um ponto bem bonito. Eu não faço um ponto trabalhado, porque como eu já ia colocar franja, ia ficar muita informação se eu fizesse um ponto muito detalhado. Ó, pra quem tá chegando agora, o fio é esse que tá aqui no fundinho, é o fio Encanto. A Lídia falando que já viu a foto, ficou um arraso. Gente, tá maravilhoso essa peça aqui, vocês têm que correr lá pra ver essa fotinho. Fica muito lindo, eu vou postar uma foto depois no Instagram e aqui no Face também, pra vocês verem. A parte das costas é só uma correntinha, eu já vou mostrar aqui pra vocês. Então, fica assim, bem simples, ele tampa só a parte da frente, não é decotado, tá? Ele é bem tranquilinho, ele fica assim, pra quem tem o seio um pouquinho maior, tem que tomar cuidado na hora de fazer a medição. O detalhe tá sempre no tamanho da correntinha que a gente vai fazer aqui. Então, se você tem o seio um pouquinho maior, como é uma peça que a gente não vai usar sutiã nem nada, você tem que fazer um pouquinho maior aqui também pro teu peito não ficar ali do ladinho, sabe? Rosaide, boa tarde. Keila, Maria Engrácia, boa tarde, pessoal. Vou mostrar aqui já mais um pouquinho do croppedzinho pra vocês verem os detalhes dele. É que eu não trouxe uma manequim pra deixar aqui pra vocês verem, seria mais fácil, né? Mas não tem problema, depois a gente posta lá as fotinhas pra vocês conseguirem visualizar melhor. Então, aqui, ó, é sempre carreirinhas de ponto alto. E olha que lindo que fica. Esse fio tem um acabamento maravilhoso. A cor dele, ó, a Rosaide também tá falando, a cor dele é linda e olha a qualidade que fica o nosso crochê. Deixa eu tentar focar aqui melhor. Fica bem perfeitinho, fica super, super reto. Essa cor é bem carinha de ano novo, né? Ele parece um meio prateado, mas ele é um amêndoa. Fica muito bonito. Vamos focar aqui no croppedzinho, então, pra vocês visualizarem. Como que eu fiz, gente? Ele é um quadrado, tá? Que aqui vocês não vão conseguir ver, mas ele é um quadradinho. Deixa eu só virar minha câmera aqui, ó. Ver se vocês conseguem ver. Então, ó, se você pegar por aqui, ele é um quadrado certinho, só que as pontas a gente vai inverter,
tá? Então, no caso aqui, a parte do nosso pescoço que veste, aqui fica os seios e aqui, no caso, já vai a parte de baixo, ali no umbigo. Então, o que que eu tive que fazer? Como ele ficou um quadrado bem certinho, essa ponta aqui, pra não ficar desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó, ele tinha ficado muito bicudo na parte aqui do pescoço. Então, eu tive que dar uma adaptada aqui, ó. Eu vim aqui e tive que costurar, vocês podem ver que eu tive que fazer isso depois de pronto. Ó, eu costurei aqui só o bico e passei as correntinhas por aqui, só pra ele não ficar com aquela parte meio estranha, sabe? E a Silésia tá falando boa tarde, quantos novelos? Gente, eu gastei 2 novelos, foi um pra fazer a parte da frente e um pra fazer as franjas. Então, aqui a partezinha, ó, do pescoço, pra amarrar atrás, eu fiz aqui, ó, 2 correntinhas, olha aqui. Então, essas correntinhas aqui, ó, tanto deste lado como deste outro lado aqui, ó, a gente amarra ali na parte de trás. E o resto a gente bota a franja, coloca a franja sem medo de ser feliz, só que o importante é, coloque a franja da maneira certa. Como é um quadrado, a gente vai ter todos os ladinhos iguais. Então, cuidado para você não colocar mais franja de um lado do que do outro. Sempre vista numa manequim, que é a melhor coisa. Eu tenho uma manequim aqui que eu sempre gosto de deixar minhas peças. E daí eu fui deixando nela e fui colocando as franjinhas. E depois você corta, sempre deixa a peça estruturada. Tem uma filha, uma netinha em casa, veste na pessoa, né, se você não tiver uma manequim, e corta bem certinho aqui com uma tesoura bem afiadinha, porque o fio encanto, se a gente pegar, por exemplo, assim, ó, uma tesoura que fica mascando, o que que acontece? Ele vai desfiar todo o nosso fio. Essa minha tesoura tá bem afiadinha, então não vai acontecer isso. Mas, ó, se você pega uma tesoura, ó, o que acontece? Deixa eu tentar ver se foca aqui pra vocês visualizarem. Ele vai ficar, porque o fio encanto a gente tem que, ó, a gente tem que dar essa arrematada aqui. Então, você cortou, ficou essa pontinha aqui. Pega uma base de unha e só passa aqui bem pouquinho, pra não tirar o caimento. E daí, passa pra ele não ficar, conforme vai passando o tempo, a gente precisa lavar a peça ou enrosca em alguma coisa, ele não fica desmanchando, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a tesoura que a gente vai utilizar. Maria das Graças perguntou quantas correntinhas foi. Eu não medi aqui em questão, não contei quantas correntinhas, eu fui medindo no meu corpo mesmo. Aqui ele ficou com 2,5 palmos, praticamente, de tamanho, mas sempre faça a medida do tamanho da sua cliente, tá? Rosaide perguntou se é frente única. É isso mesmo, gente, frente única dele, tá? Uma opção minha mesmo, uma coisa diferente, ó. Então, essa parte só amarra de trás, toma muito cuidado no pescoço, sempre vai ter que dar essa dobradinha, porque ele senão vai ficar muito decotado aqui nas laterais. Então, eu tomei bastante cuidado, porque como vocês podem ver, ó, depois de pronto eu tive que fazer isso aqui. Então, eu tomei bastante cuidado pra costurar e deixei as franjas todas aqui pra frente. E deixei depois aqui só um buraquinho de cada lado, pra eu conseguir passar a correntinha e ficar melhor aqui, ó. Desse jeitinho, gente, é muito fácil de fazer essa peça, não tem segredo nenhum, tá? Vamos continuar aqui e vou ensinar vocês a aplicarem as franjas também. Aldaneuza, ó, vamos fazer mais uma carreirinha e eu vou ensinar vocês a fazerem as franjas. Então, aqui vai ser sempre isso, ó, base de pontinhos altos. Sempre que você for fazer um croppedzinho e for aplicar essas franjas, pessoal, pode fazer uma base bem simples, porque o detalhe da peça vai ser as franjas, então a gente não vai ficar vendo por baixo delas, tá? E eu gosto também de fazer o ponto bem fechadinho, pra não ter perigo de, por exemplo, você poder, né, querer usar assim sutiã às vezes e não, né, acontecer algum acidente meio trágico aí no caminho. Então, você faz os seus pontos bem fechadinhos e nem de forro daí vai precisar, né? Se você tiver o ponto um pouquinho mais solto e você vê que vai precisar ali colocar, às vezes, um pequeno bojo, só uma telinha, não tem problema, você pode fazer isso também. A Catiele falou que vai fazer a dela. Gente, façam pro ano novo. Rosaide falando que tá lindo. Façam, marquem a gente aqui do Armarinho São José, marquem a Círculo, me marquem também, que eu quero ver. Eu vou postar a fotinho lá no meu Instagram depois e aqui no Face, da frente e da parte de costas.
E ele fica com detalhe super especial. Quando você tira foto com flash, ele fica super realçado. Olha que lindo. Então, a gente vai seguindo sempre a base da mesma forma. Eu vou cortar aqui pra gente fazer essas franjas, tá? Então, nesse momento, você vai pegar a melhor tesoura que você tiver aí em casa e vamos fazer firme, ó. Então, aqui, vamos supor que eu já tenho ali a base, né, que eu quero pro nosso topzinho de frente única, tá bom? Ó, a agulha que eu tô utilizando, ela é número 3 milímetros da Clover, e as correntinhas é do tamanho que você preferir, né? Tem que fazer sempre medindo no corpo. Vamos lá, então. A gente precisa ter uma base pra fazer essas correntinhas. Eu vou pegar aqui uma caixinha qualquer, uma de chocolate mesmo, pra gente fazer a parte de ficar enrolando. Então, você tem que fazer o seguinte, ó. Você tem que pegar o tamanho que você quer. Então, por exemplo, a minha franja vai ser desse tamanho aqui se eu optar por enrolar nessa base. Como esse cropped foi muito grande, eu enrolei as franjas numa caixa de sapato, né? Virei ela ao contrário, assim, de comprido, que ela é retangular, peguei a parte maior e fui enrolando, porque deu o tamanho que eu precisava da minha franja, tá? Então, isso daí também é bem importante. Vamos começar a enrolar aqui mesmo, de uma maneira bem simples. Então, ó, a gente vai começar a enrolar aqui, ó. E esse aqui, lembrando que, então, vai ser o tamanho da nossa franja. Que é uma franja maior, você arruma um negocinho maior. Por exemplo, eu podia enrolar deste lado também, ó. Deixa eu até enrolar aqui pra vocês darem uma olhada como que vai ficar. Ele vai ficar uma franja bem mais comprida. Então, vamos enrolar aqui, ó. Deixa sempre a pontinha lá embaixo. E, ó, e a gente vai ficar enrolando. Vamos dar várias voltinhas aqui, deixa eu só tirar meu novelo. E, ó, pessoal, vamos enrolando, 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 enrolando. Quantas vezes você quiser. Vamos cortar aqui, terminou de fazer. Geralmente, eu dou umas 50 voltas pra render bastante. Agora, aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. Pega aqui no topinho. Gente, minha câmera não tá focando hoje, hein? Aí, ó. A gente vai tirar e eu vou segurar essa parte aqui de cima, ó. Segurei a parte aqui de cima, vou apoiar aqui no meu dedo, pra não ficar perdendo ela, ó. Desse jeitinho aqui. E agora, a gente vai cortar aqui a parte de baixo. A tesoura bem afiadinha. E isso daqui vai ser a nossa franja, tá? Agora, a gente vai fazer o quê? Só dar uma arrumadinha aqui. Vou deixar elas esticadas dessa forma numa base. E já vou pegar a nossa pecinha pronta aqui, ó. Vamos supor que aqui vai ser o Vzinho que a gente vai pro pescoço. E eu vou começar a aplicar minhas franjas nesta lateral. Então, eu vou pegar aqui um pedacinho da franja. Ó. Aqui, centralizo ela bem certinho aqui, ó, no tamanho. Venho aqui na minha base. Ó, introduzo a minha agulha em qualquer pontinho e vou puxar aqui, ó. Puxei aqui, eu vou pegar agora as duas pontas e vou dar uma correntinha, ó. Dei uma correntinha, puxei tudo pra cima. Dá uma ajustada e fixou já. E vai ficando assim a nossa franja. Olha lá que lindo que ele vai ficando. Vamos aplicar aqui mais, ó. Pega aqui a sua franjinha. Vamos centralizar ela pra ficar bem reta. Vamos pegar aqui de novo a nossa base. E a gente vai fazendo isso daqui, ó. A Keila perguntou se não precisa queimar a franja. Pode queimar a franja também, tá? Eu geralmente gosto de colocar um pouquinho só de base de unha, mas pode queimar que também não tem problema, até um pouco mais rápido. E, ó, e vamos puxando, e a nossa franja vai ficando dessa forma aqui, olha que lindo que vai ficando. Ela fica bem arrumadinha, ó, bem dobradinha, o acabamento fica bem perfeito. Toma bastante cuidado com essa parte. E aqui, ó. E daí, o outro lado, vocês vão ver que não vai ser tão fácil, porque não vai ter esses pontinhos. Vamos fazer junto aqui também, ó. Vou dobrar aqui. Centralizei. E aqui você vai fazendo a mesma medição, ó. Vou entrar sempre dentro aqui dos pontinhos, porque senão ele fica muito vago. Ó. Puxamos aqui. E agora, a gente já faz aqui a nossa correntinha.
puxou tudo pra cima e já vamos dar essa ajustada. E a gente vai deixando ele, ó, desse jeitinho aqui, olha que lindo. Por isso que eu falo que a base é sempre o principal, pode fazer sempre os pontinhos altos fechados, para não ter perigo de você ficar fazendo ponto vazado e ficar muita informação numa peça só. Eu sempre pego aqui, ó, o ponto alto comprido. Eu ponho 3 franjas em cada ponto alto. Então, agora eu vou vir aqui no próxima laçadinha aqui do ponto alto. Puxo aqui a minha franja. A Mary Ellen fez uma pergunta interessante, que outros fios têm caimento bom para franja. Assim, da Círculo, que eu acho melhor, com certeza, é esse do Encanto. Não também pelo caimento, mas pelo brilho que ele deixa na nossa peça. Na cartela, assim, não tem outro que se assemelha com ele. Tem o Lisa, né? O Lisa, que também é muito usado para decoração e vestuário, ele é um fio muito bom, mas em questão, assim, de acabamento, o Encanto, ele ganha disparado. Ó, vamos sempre encaixando aqui. Essa parte, gente, não vamos ter pressa, você faz, eu demorei um dia pra colocar todas essas franjas na minha peça, tá? E eu gosto de fazer também com a mão, ó, eu já vou puxando com a mão, que eu acho que até se torna um trabalho um pouquinho mais rápido. Ó, e a gente vai fazendo isso daqui, ó. E olha que lindo que já vai ficando a nossa peça. Depois disso, lembrando que vamos supor que aqui já é a parte do pescoço, a gente dá aquela dobradinha pra não ficar com um caimento estranho ali. E, gente, a nossa peça é só isso, depois a gente só faz umas correntinhas aqui, ó, em cada basezinha, em cada lateral, pra fazer a parte das costas. Vou mostrar aqui de novo a nossa peça, que eu sei que vocês gostaram bastante. E é bom porque é super fácil de fazer, tranquilo pra fazer agora pro ano novo, dá tempo, nossa, bem legal. E depois, agora no comecinho do ano, depois que a gente voltar, eu vou postar ele como conjuntinho, então vai ter uma sainha, tudo no mesmo estilo, pessoal. Olha que lindo, então. Lembrando, então, a base ficou toda fechadinha, eu vou mostrar aqui o acabamento pra vocês, ó. Ficou bem perfeito. Tudo isso aqui, ó, é a parte das franjas. O acabamento ficou, ó, frente e verso bem certinho. Toma cuidado com isso daqui. Isso vai fazer a diferença na sua peça, tá? Olha lá, tá vendo? Tudo bem centralizado, não tem, né, franjinhas tortas, nem nada. Aqui eu exagerei pra vocês verem, ó, eu dei uma exagerada no adesivo instantâneo, aí ele ficou meio durinho. Então, toma cuidado pra não acontecer isso, pega só com uma agulhinha. Aqui eu fui fazer um pingo, de repente estourou e aconteceu isso daqui, então ele fica, ó, bem durinho. Já nas outras partes já fica, ó, fica bem tranquilinho, só colocando um pinguinho de cola. Então, é isso, pessoal, nossa live de hoje foi essa, a última desse ano, mas ano que vem a gente tá de volta. E quero desejar a todo mundo um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo. Obrigada a todo mundo que fica aqui comigo, que manda mensagem positiva. Sem vocês, nada seria possível. Um beijo meu e de toda a equipe do Armarinho São José. E até o ano que vem.